Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. Aqui você sabe, hein? Tem história boa, história para inspirar, para transformar, para motivar, para que você perceba que, às vezes, uma dificuldade que você enfrenta hoje, pessoas de sucesso já enfrentaram. Então, é importante saber como elas enfrentaram e venceram essas situações, até para que você possa aplicar na sua vida e carreira. E hoje estou muito feliz, muito honrado em receber o Milton Luiz de Melo Santos, diretor-presidente da Acrédito, Sociedade de Crédito Direto S.A., uma fintech de crédito voltada para as micro e pequenas empresas, que conta com a participação da Associação Comercial de São Paulo. Olha, preciso pegar o ar aqui para falar o currículo do Milton. São praticamente aí 47 anos de gestão pública, com passagens pelo Banco Central do Brasil, 37 anos, olha que carreira linda. Presidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, diretor financeiro e presidente interino da Caixa Econômica Federal e diretor-presidente da Nossa Caixa, nosso banco, responsável pela criação da primeira agência de fomento do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP, que ele presidiu de 2009 a 2018, além de ter sido secretário executivo da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Milton, olha, ufa, consegui, viu? Olha que currículo maravilhoso. Tudo bem com você? Que honra tê-lo aqui no programa Biografias. Olá, Elias. Muito obrigado aí pela introdução e também por essa possibilidade de estar participando do seu programa Biografias, né? Sinto muito honrado, você já é um companheiro amigo já de longa data e, portanto, participar desse nosso bate-papo vai ser muito gostoso, muito bacana para mim. Com certeza. Olha, Milton, aqui a gente não inventa história, a gente conta história. Então, o que tem na trajetória, a gente, né, apresenta mesmo. Então, parabéns pelo seu caminho, né, espetacular, sem dúvida alguma. E tenho certeza que um caminho que gerou muitas oportunidades, né, para os pequenos, para os médios empresários. Você vai contar isso durante a nossa conversa. Agora, Milton, você é um otimista nato. O que é que nos motiva, neste momento, para acreditar no Brasil de hoje e principalmente no Brasil de amanhã? Eu, quando entrei para a atividade profissional, foi em março de 1972, lá se vai, portanto, aí bom tempo, né? Praticamente aí 49 anos, né? E mediante concurso público, e naquele momento o Brasil vivia, do ponto de vista político, um regime muito especial. Éramos governados pelos militares, né? E eu comecei a trabalhar, então, no Banco Central, naquele momento, e eu pude acompanhar um pouco a evolução do nosso país, e particularmente da economia, de um posto privilegiado, embora muito jovem ainda, né? Então, eu pude acompanhar as mudanças que foram ocorrendo no então presidente Médici, depois nós tivemos o presidente Geisel, não é? E depois tivemos o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, general, que foi quem passou aí a presidência para o então aí presidente José Sarney, já que tinha falecido Tancredo Neves, que tinha sido eleito, né? Então, eu faço um pouco essa regressão aí para mostrar o seguinte: o Brasil teve, durante esses anos todos, uma evolução significativa. No regime militar, o Brasil apresentou taxas de crescimento semelhantes a que hoje a gente observa, hoje, ou pelo menos nos anos passados, da China. Nós crescimos realmente a taxa muito expressiva. Porém, vivíamos um período em que a inflação era galopante, vivíamos uma hiperinflação. E com a entrada do presidente Sarney, aí nós estávamos no auge da hiperinflação, inflação de 80% ao mês. Você pode imaginar a turma mais jovem, né? Quase 3.000% ao ano. 3 mil ao ano. Realmente era um descontrole fiscal e monetário gigantesco, né? E eu vi que houve um combate, no primeiro momento, à inflação, porém com um plano que ele não se sustentava, porque era um tabelamento, né? E que acabou por levar a uma queda muito grande da oferta, principalmente de gêneros alimentícios, o que pressionou fortemente o governo Sarney para flexibilizar. Nós tivemos depois o plano segundo, o Cruzado 2, que também acabou não dando certo. Naquela época, nós vivíamos uma situação muito atípica. Nós tínhamos o Orçamento Geral da União
mas que ele não contemplava na sua estrutura, não é, o orçamento monetário. Então, vivemos aí o plano cruzado, o plano Bresser, que foi o plano Verão, né? E aí depois tivemos o Collor, em que ele veio com um plano que era matador, porque ele mesmo dizia que ele tinha bala de prata, era só uma bala de prata. Houve o confisco dos recursos de todas as pessoas físicas e jurídicas, né? Porém, de novo, o plano Collor, ele começou a fazer água já em final de 1990. Nessa época eu estava como diretor financeiro da Caixa Econômica Federal, nessa época, e vivi isso muito de perto, né? E aí veio Milton, 91. não querendo cortar essa tua história maravilhosa, você está dando uma aula de Brasil para a gente, né? Pelo que nós vivemos, para chegar no porquê do seu otimismo. Mas é um ponto assim, eu já ouvi gente falar que foi ingênuo o confisco e outros falaram que tecnicamente foi perfeito. Queria até aproveitar a tua experiência nesse aspecto. Olha, eu diria para você que foi ingênuo o confisco, foi, né? Por mais que possa você encontrar defensores, mas no fundo, quando o grupo que estava discutindo esse plano Collor, começou a trabalhar, se percebeu que você fazer o confisco dos recursos, de alguma maneira a economia é como a água que corre, ela encontra meios de correr, frestas, não é? E o que aconteceu é que foram sendo identificadas, não é, diversas frestas por onde o dinheiro saía, não é, para que pudesse atender às demandas, fossem elas demandas legítimas ou obscuras, mas o fato é que o plano ele não teve uma concepção completa. Ele teve, no primeiro momento, restringir o quê? O poder de compra das pessoas, porque sem dinheiro você não compra. Se não tem compra, os preços caem. Era isso que se buscava como resultado final para a queda da inflação. Mas que se demonstrou que, do ponto de vista da sua materialidade da prática, não se sustentava essa regra. E foi o que aconteceu. A inflação começou a subir, não é? Nós tivemos aí um plano Collor 2, eu me lembro, 91, que também não deu certo. Bom, enfim, a história mostra que veio o impeachment do Collor, Itamar Franco assumiu, e aí com o Itamar Franco nós já estávamos antes com o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso, ele trouxe para a equipe, de novo, aí gente realmente muito competente, né? O Pedro Malan foi ser presidente do Banco Central, e eu estava nessa época como já o chefe de gabinete consultor ali da presidência do Banco Central, com o Pedro Malan, mas nós tínhamos Gustavo Franco, né, que estava na diretoria, nós tínhamos o próprio Edmar Baixa, enfim, tínhamos uma equipe, né, o Pércio Arida ajudando também, o André Lara Rezende também ajudando, uma equipe que aí sim, de economistas já com uma larga experiência nessa questão de inflação e hiperinflação no mundo, e que tinha passado pela experiência de 1986 do Plano Cruzado, e aí sim eles trabalharam num modelo com muito mais consistência, em que o fundamental ali foi procurar tirar a memória inflacionária que vigia a época na cabeça de todos nós, desde o mais simples cidadão, o pipoqueiro, até o grande industrial, nós estávamos impregnados com a memória inflacionária. Então, por isso, o governo criou, então, em 1994, por volta de março, não é? Ele criou aquela moeda temporária que foi indexada ao dólar. Então, essa moeda temporária indexada ao dólar, passaram os preços a serem expressos nessa moeda, o RV, tá querendo lembrar o nome aqui, Unidade de Referência de Valor, RV. Né? E aí foi feita, na época, a cotação da moeda antiga com o dólar, e as pessoas, o mercado, o comércio, o sistema financeiro, começaram, então, a manter os preços porque estavam indexados ao dólar. Então, não tinha sentido você aumentar preço em dólar. Né? Isso, então,
foi de março, abril, maio, o governo, o Banco Central, foi preparando todo o arcabouço regulatório, inclusive da lei, que tinha que ir ao Congresso para ser aprovado, tinha que ter maioria no Congresso, né, para permitir a mudança do nosso padrão monetário para o real. E aí, quando foi em julho de 94, nós, então, lançamos o Plano Real. O Plano Real, sim, esse foi muito mais bem elaborado, não é? E tanto é que nós vivemos em 94, 95, até mesmo a situação que jamais tínhamos experimentado, que era o real valorizado frente ao dólar, não é? Me lembro que a gente, com R$1, comprava $1,20, imagina. Portanto, ficou muito fácil você viajar para o exterior, porque era baratíssimo para os brasileiros. 98, Milton, eu, como repórter, ainda antes de iniciar a carreira de biógrafo, como repórter da TV Bandeirantes, cobri a Copa do Mundo em 98 na França, né? E exatamente o que você está falando. Era $1 equivalente a R$1. Então, é uma moeda fortíssima ali no país. Fortíssimo. Claro, nós tivemos aí um período muito rico, do ponto de vista do rearranjo dos preços relativos na economia. O sistema financeiro, os bancos, tínhamos muitos bancos, passaram a enfrentar dificuldades enormes, porque eles perderam uma das receitas mais importantes que os bancos tinham com a inflação alta, que era o chamado floating, que é aquela remuneração que você tem pelo interbancário, ou o overnight, não é? E isso dava uma receita extraordinária para os bancos. Então, os bancos pequenos, médios, enfrentaram muitas dificuldades após a perda dessa receita, e aí o Brasil começou a enfrentar, então, um pouco uma turbulência no seu sistema financeiro, né? Você deve estar lembrado, você era jornalista da época, né? Tivemos problemas com grandes bancos, Nacional, Econômico, Bamerindos, não é? Mas, enfim, esse foi um processo que foi gradativamente se ajustando na economia. E eu diria para você, então, que do Plano Real para cá, depois de 1999, nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco fundamental para tentar moralizar a gestão fiscal no país, né? Então, começaram a cortar uma série de pontas que tinha nesse procedimento da gestão fiscal, e isso deu mais transparência, deu mais organicidade, né? Então, eu diria que o Brasil foi melhorando, sim, foi melhorando, numa democracia jovem de 1985 para cá, não é? Aprendendo a lidar com todos os bônus e ônus que a democracia tem em qualquer parte do mundo. Mas, quando eu olho, portanto, essa trajetória que eu acabei de mencionar para você, eu vejo que o Brasil... eu sou otimista, como você mesmo muito bem disse, né? Mas eu vejo que o Brasil, com a evolução de todo esse processo político, né, o crescimento desordenado do número de partidos que são consciência, é difícil você imaginar que tenha ideologias para 33 partidos. Não consigo ver, né? Isso virou realmente um grande problema para nós, brasileiros, que é ter um Congresso, né, em que ele está muito mais preocupado em função dessa pleiade de partidos que vão de uma extrema esquerda a uma extrema direita, passando pelo centro com todos os matizes possíveis, né? É impossível você conseguir ter uma gestão do governo, e nós vivemos um presidencialismo, né, em que o presidente ele pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. Ele tem que negociar com o Congresso, ele tem que ter maioria na Câmara, maioria no Senado, né, para que as reformas que são de natureza estruturantes elas possam ser aprovadas e implementadas para destravar o crescimento do Brasil. Então, nós fizemos alguma coisa na reforma da Previdência. O presidente Michel Temer, nos 2 anos que esteve lá, teve um trabalho importantíssimo no encaminhamento dessa reforma. Nós tivemos já uma vitória ainda não, eu diria, uma vitória ainda parcial na questão da reforma trabalhista,
porque ela gera um custo que é absolutamente insuportável, principalmente para as micro e pequenas empresas, que é o segmento que hoje eu atuo aqui na Sicredi, né? E que também já trabalhei muito, por onde passei, na Desenvolve SP, no Banco Nossa Caixa, na Caixa Econômica Federal também, né? Mas o fato é que as reformas elas precisam ser aprovadas. Todos nós falamos isso. Há uma consciência hoje em todos os setores, né? Mas ninguém mexe, ninguém avança. A reforma tributária, eu, quando secretário adjunto da Fazenda e Planejamento, com o Henrique Meirelles, que era o titular, eu participei ativamente durante um ano nas discussões no âmbito do Concefaz e do Confaz, com uma proposta alternativa à que estava ou que está em tramitação no Congresso, né? Que é aquela proposta liderada pelo deputado Baleia Rossi, mas que ela foi originada pelo então economista Bernard Api, no Instituto de Estudos Tributários, uma coisa assim. Mas nós chegamos a apresentar. Só que a reforma tributária ela é de uma complexidade muito grande, porque o nosso sistema é algo que realmente fica muito difícil se compreender. É uma multiplicidade de impostos a nível federal, depois desce para a esfera estadual, do qual o ICMS é algo absolutamente, às vezes, impossível de entender, e vai a nível municipal com os impostos, como o caso do ISS, por exemplo, e o próprio IPTU. Então, precisa ordenar, organizar. Só que, Elias, para fazer isso, ninguém quer abrir mão. Ninguém. Não é? Todos defendem, precisamos fazer uma reforma tributária, é fundamental, é absolutamente necessário para que nós possamos criar um ambiente mais amigável com o investimento. Senão nós não conseguimos atrair investimento externo. E o interno fica também, de certa forma, receoso de ampliar, com a insegurança jurídico-tributária que ainda permanece muito no nosso ambiente. Né? Mas, para isso, você precisa ter um governo com absoluta disposição, né, com uma capacidade de negociação no Congresso para conseguir aprovar essas reformas que têm custo. Vamos dizer que não tem custo, tudo na vida tem custo, não é? E o Congresso era uma panela de pressão que ali ecoa todas as demandas dos brasileiros de norte a sul. E nós não temos uma sociedade aqui no país que tenha um nível de renda razoavelmente distribuído, como a Bélgica, como a Suécia, não é? Como a Suíça. Não temos. Aqui, a desproporção é brutal. Brutal. Tanto é que o Baixa é que criou aquela expressão de nós temos aqui uma Belíndia, que é uma mistura de Bélgica com a Índia. Né? Ou seja, ali dentro do Congresso tem as demandas mais rasas que existe do ser humano. Como tem coisas de altíssimo nível. E aí você vai dizer o quê? Tem que entender isso, porque o cara foi eleito, ele tem os seus eleitores, eu não vou citar a cidade ou a região, para não cometer aqui nenhum equívoco, mas a gente sabe que a vida é assim. Em Brasília é assim. Não é? Então, nós precisamos avançar, Elias, nas reformas que tenham como objetivo proporcionar uma melhor redistribuição da renda para que a gente tenha uma inclusão substancial desse nosso grande elemento que é do trabalhador. Hoje temos aí 14,5% de 14 milhões e meio de desempregados, fora aqueles que têm um emprego que a gente sabe que não é bem um emprego, não é? E concomitantemente a essa situação que é particular do Brasil, até provocada em grande parte por essa pandemia também, nós temos algo que o mundo está enfrentando, né, que é a entrada cada vez mais forte das novas tecnologias que proporcionam, aí sim, uma melhoria substancial na eficiência dos processos, todos eles produtivos, né? Todavia, causam como efeito colateral o desemprego. O desemprego, isso é patente e a gente vem observando. Pegue hoje uma montadora de automóveis
e entre numa montadora para você ver quantas pessoas estão trabalhando ali. Pouquíssimos, porque é tudo automatizado. Não é? E esse processo ele vem acontecendo em vários ramos da atividade econômica. Então, quando junta esse fato com a situação em particular que o Brasil enfrenta, com um nível de renda altamente concentrado, com a pobreza elevada, isso é natural levar a um aumento da violência, aumento da pressão social. E aí é onde eu vejo que os governos, e aí eu posso falar na União, Estado e municípios, não estão enfrentando isso como deveria enfrentar. E eu sei que é difícil. Eu falo isso porque eu, vivendo em Brasília esses anos todos, não é? E agora aqui no estado de São Paulo desde 2007, portanto já são 14 anos que eu estou aqui, e São Paulo, por ser o maior estado do país, enfim, é um país, né? São Paulo sozinho é um país gigantesco, com situações socioeconômicas assim, as mais díspares possíveis, a gente percebe o quanto isso é complexo, difícil para se enfrentar, ainda mais em um período como esse de pandemia que estamos vivendo. Mas, por outro lado, e aí eu tento já responder um pouco, eu vejo que, mesmo durante a pandemia, nós tivemos um aumento muito grande na constituição de novas empresas. Microempresas, pequenas empresas, muitas, né? Isso se deve a dois fatores. Um é que, claro, quem perdeu o seu empreguinho que tinha ali, juntou lá algum dinheirinho, foi lá e abriu uma microempresa, o microempreendedor individual, virou MEI. A moça ela estava trabalhando e tal, perdeu o emprego, mas ela está fazendo hoje doces caseiros, quibe, a outra está atendendo em casa um pequeno salão de beleza. As pessoas estão percebendo que hoje o melhor não é você ter um emprego, é você ter uma capacidade de ter o seu negócio. Então, a tendência é nós termos cada vez mais, proporcionalmente, menos carteira assinada. Agora, desde que eu consiga ter uma política pública que proporcione a qualificação dessas pessoas para que elas próprias possam empreender. E de uma forma formal. Fora da informalidade. Isso. Então, o Sebrae Nacional, Sebrae São Paulo, ambos têm feito um trabalho extraordinário no sentido de proporcionar condições de treinamento, qualificação, investimento na formação desses microempreendedores, para que eles possam, então, enfrentar essa selva que é o mercado. Não é simples você chegar e colocar o seu banquinho, não é, e pronto, está operando. Não, tem a sua complexidade, tem toda a sua lógica, está por trás disso aí. O que é um alento para todos nós, na medida que a gente percebe, então, que a economia, à medida que o governo vai criando condições, facilitando para que novas empresas se instalem com menores custos, nós temos a oportunidade de gerar emprego numa microempresa que gera muito mais emprego do que uma grande empresa, muito mais, proporcionalmente, muito mais, não é? Então, nós temos a oportunidade de ir absorvendo esse quantitativo de pessoal e, à medida que a economia, esse ano, a gente espera que ela volte a crescer, aí se estima em torno de 3,5%, para quem no ano passado, 2020, teve uma queda que ainda não fechou o número, mas se fala em próximo a 5% negativo, né? Então, isso certamente vai ser um combustível muito importante para, aos poucos, a gente ter um novo ambiente, um environment, né? Um novo ambiente que estimule a você, de novo, planejar, porque é aí onde você consegue realmente colocar a sua capacidade de investimento à disposição da economia e com taxas de juros baixas, inflação sob controle e com um planejamento financeiro adequado, aí é onde eu chego, eu sou otimista, eu acho que a gente vai, aos pouquinhos, recuperar a nossa economia, porque realmente ela foi muito debilitada durante esses últimos anos. Desculpe se eu me estendi um pouco, mas não, de era forma para tentar alguma, responder essa sua pergunta. Eu vou até hoje trocar o objetivo do programa de
de biografias, né, né, de programa para palestra, porque eu acho que é isso que a gente está tendo hoje aqui com você, né? É uma palestra mostrando uma realidade, né? A realidade de hoje, mas que tem um histórico, né, por trás dela. Então, é muito importante que a gente avalie. Você alertou para pontos muito importantes, porque a gente muitas vezes tem críticas a um congresso com o olhar aqui, né, de São Paulo, né? São Sim, Paulo, perfeito. produtivo, forte, né, iluminado, mas a gente não tem o olhar do Acre, enfim, do norte do país, né, do Nordeste. Então, quando você fala do Congresso, cada um vai lá defender um pouco do seu canto, né? E muitas vezes as nossas necessidades são muito diferentes, né? A nossa é crescer, a deles talvez, né? É ter uma oportunidade de emprego, de trabalho, alguma coisa assim. Então é muito importante, né, essa frieza com que você traz, que é a realidade do Brasil, né? Agora, Milton, assim, aproveitando essa tua palestra, então, né? Daqui a pouco, mas no final você vai contar um pouquinho da família da família Melo Santos também, só para a gente, né, também conhecer um pouquinho da tua essência. Agora, Milton, eu reforço também aqui a importância do pequeno e do médio empresário, né, recorrerem, conhecerem essas fintechs, essas fomentadoras de crédito, que, inclusive, têm condições melhores do que instituições tradicionais. O empresário hoje, ele tem esse pequeno e médio empresário, ele tem buscado mais esses recursos para salvar a empresa ou para crescer a empresa dele? Obviamente que a gente está falando também do processo, do período pandêmico. É verdade, Elias. Se a gente pegar realmente os dados que foram apresentados pelos relatórios do Banco Central, né, no que diz respeito ao mercado de crédito no Brasil, e bem como outras pesquisas que foram realizadas pelo Sebrae Nacional, pela Fiesp aqui de São Paulo, mostram que 2020 é um ano que tem uma característica própria em função da pandemia, em que as empresas, pela queda brutal do seu faturamento, elas tiveram que se socorrer de algumas linhas que o governo federal editou, como, por exemplo, o PRONAMP e o PEAC, né, que é o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, e basicamente para capital de giro, porque elas precisavam ter esse recurso para manter minimamente as suas atividades e esperar o retorno da economia a um trilho normal, né? E por isso mesmo, então, ficou um período difícil de você dizer assim que esse é o período normal, é o período, o comportamento, melhor dizendo, né, que as empresas vão apresentar. Capital de giro continua sendo, de fato, a modalidade de maior demanda pelas empresas. Se você pegar 2019, 2018 e assim por diante, né, vai se observar, então, que o capital de giro se torna cada vez mais a mola propulsora dos negócios das empresas, que em 2020 foi muito mais em função da própria pandemia. E outro dado importante que a gente também consegue ver nessas pesquisas, Elias, é que esses micro e pequenas empresas, né, que procuraram crédito, acessar o crédito no ano passado, né, praticamente que apenas 20% a 25% conseguiram obter crédito. Veja bem, conseguiram obter crédito, né? E olha que uma parte considerável desse percentual se deu justamente nos bancos públicos, porque estavam operando os programas do governo federal, que houve aí uma certa flexibilidade no nível de exigências que existem hoje para a concessão de crédito. E um outro ponto importante que eu ressalto para você também é que quando se pesquisa nesse conjunto de micro e pequenas empresas a opção de acessar o chamado crédito nos bancos digitais, não é? Nas fintechs, né? Aí também a gente constata que o volume ainda é muito pequeno, aproximadamente 12% dessas empresas que foram abordadas pelas entrevistas é que demonstram algum conhecimento na obtenção de crédito usando os canais digitais. Portanto, é preciso que haja ainda uma divulgação para que essas empresas também consigam buscar crédito nas fintechs, nos bancos digitais, porque sabe-se que perfeitamente nessas alternativas o custo financeiro é até menor do que nos chamados bancos tradicionais. Não é que os bancos tradicionais não tenham uma taxa de juros mais baixa. Tem, mas normalmente exigem que a empresa tenha uma certa reciprocidade, ou seja, já tem 2, 3 anos de relacionamento, não é? E nas fintechs isso não é exigido,
o que propicia para as empresas, então, o acesso ao crédito numa condição mais favorável. Nesse período de pandemia, Milton, houve alguma, assim, uma postura de renegociação da Asecred com algumas empresas que passaram mais dificuldade? Como é que foi feito esse processo? No nosso caso, não, porque como a Secreto eu diria uma startup, né? É muito nova. Nós começamos em novembro agora, né? Quando lançamos a plataforma, né? E as renegociações que ocorreram junto aos bancos, junto às instituições financeiras, elas se deram muito mais a partir de abril, maio, junho, quando o Banco Central editou, em muito boa hora, né? Um conjunto de normas e regras que permitiram com que os bancos pudessem flexibilizar esses contratos de crédito, aumentando o prazo da carência, aumentando o prazo total da operação, sem que isso exigisse dos bancos um agravamento na provisão, que foi o que o Banco Central concedeu. Ou seja, os bancos puderam, então, aumentar o prazo, porque as empresas não tinham como pagar, né? E isso, em contraponto, não exigiu dos bancos um agravamento na provisão, muito embora esses bancos de maior porte, né, fizeram a provisão como uma medida acautelatória, ou seja, visando já se preparar para uma possível inadimplência. Muitos bancos fizeram essa provisão no ano de 2020, tanto é que o resultado consolidado, o lucro consolidado dos 5, 6 maiores bancos caiu 30%, 36% quando compararam a 2019. Por quê? Porque os bancos já fizeram isso, eles tinham gordura, tinham margem para fazer esse tipo de provisão. Como eu disse, hoje o programa Biografia se tornou uma palestra, né, empreendedora, espetacular, né, sobre economia, sobre o momento do país, que o Milton nos traz. Então, Milton, quero conhecer um pouquinho agora da tradição, né? Como aqui Biografias, ninguém passa ileso sem contar história de vida, então traz um pouquinho, né, da infância, enfim, né, desse caminho todo até chegar nos dias atuais. Olha, bom, eu poderia, assim, rapidamente resumir, né? A minha história profissional, é claro, ela está muito ligada ao fato de que eu fui para Brasília, menino, com 10 anos de idade, em 1961, quando o Banco do Brasil foi transferido do Rio de Janeiro para Brasília. O meu pai, que era do Banco do Brasil, foi morar em Brasília, foi transferido. Então, nós fomos para Brasília em 61. Então, eu cresci, Elias, numa cidade jovem, nova, tinha um ano de existência, né? Em que ali você tem todo o centro do poder, né? Ali o tal executivo, o tal legislativo, o tal judiciário, são todas as representações diplomáticas do país. Então, a minha formação, até porque eu entrei no Banco Central por concurso público em março de 72, então a minha formação foi toda ela impregnada da atividade pública. Então, fui durante muitos anos, conforme eu mesmo digo, servidor público. Eu fui do Banco Central 30 e tantos anos da minha vida, né? Servindo, trabalhando como um funcionário do Banco Central, me formei em economia, não é? Me casei, os meus filhos nasceram em Brasília, os dois são nascidos em Brasília. Então, a minha trajetória ela tem esse traço marcante de servir na minha atividade como um funcionário de governo, tanto em Brasília quanto em Minas Gerais, quando fui presidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, e quanto aqui em São Paulo, quando vim a convite, então, do governador José Serra para presidir o Banco Nossa Caixa, em janeiro de 2007, e aqui estou desde então. Portanto, já são 14 anos, né, da minha vida, e somente em 2020 é que eu deixei o governo, em janeiro de 2020, já como secretário adjunto da Fazenda e Planejamento, cujo titular é o Henrique Meirelles, né, estávamos juntos trabalhando. Eu deixei para poder montar esse projeto que me deixa realmente muito feliz, porque é um projeto que tem tudo a ver com a minha história. Quer dizer, é montar um banco digital e numa associação comercial que tem esse lado do associativismo para poder atender quem?
as micro e pequenas empresas. Você falou a palavra associativismo, né? Eu tive o privilégio de biografar o doutor Haroldo Galassini da Coamo, o presidente da principal cooperativa Eu agrícola, né? conheço. Você conhece ele, né? Conheço a Coamo. Você conhece, então, depois eu vou lhe mandar o livro, né, da América Latina. E também o Edson Tamassi, aqui no Biografias, né, presidente da Farmarcas, da Febrafar, maior rede de farmácias, né, do país, né, formada por pequenas e médias redes, né? Então, isso é muito importante, viu? Também o Brasil precisa entender e praticar mais o cooperativismo, o associativismo, porque isso facilita muito a vida das pessoas e das empresas, dos empresários, principalmente quando o trabalho é sério, né, Milton? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Milton, queria que você deixasse uma mensagem, então, né? Já agradecendo aí por essa palestra no programa Biografias, então deixa uma mensagem para quem acompanha aqui com carinho a tua participação. A mensagem que eu deixo, Elias, porque eu assim pratico, né? É acreditar nos seus sonhos, né? Acreditar nos seus projetos. Todos nós, ao longo da vida, a gente enfrentou inúmeros obstáculos, a gente tinha planejado fazer algo que, de repente, não deu certo, mas o que eu aprendi é que quando você acredita nos seus sonhos, quando você realmente se dispõe a enfrentar esses desafios, você, ao final, você consegue realizá-los, né? E que muitas vezes a gente, no meio do caminho, acaba desistindo, acaba achando que não é bem isso, não vale a pena, e às vezes se arrepende. Então, eu gosto de dizer o seguinte, eu não tenho problema nenhum de ficar arrependido assim, por decisões que eu tomei. Agora, eu fico chateado por decisões que eu não tomei. Então, eu prefiro errar tomando decisões. Então, eu diria que assim, a mensagem, pelo menos que tem sido, para mim, muito importante, tome decisões. Mesmo que depois elas não sejam corretas, mas tome decisões. E aprenda com os nossos erros e acertos, né? Com certeza. Né? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Milton Santos, diretor-presidente da AC Crédito, fintech de crédito voltada para as micro e pequenas empresas, que conta também com a participação da Associação Comercial de São Paulo, aqui conosco no programa Biografias. Milton, muito obrigado pela tua participação, uma alegria, uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Milton. Elias, eu que agradeço aí a participação de todos também. Muito bem, então com o Milton Santos aqui a gente encerra o programa Biografias. Obrigado pela sua participação e até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau.